Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Deixa eu arrumar aqui minha câmera, né? Bom, gente, tô aproveitando para gravar mais um videozinho, né? Porque eu tô aqui sossegado, só vou dar aula às 10 horas, né? Vou aproveitar para fazer um videozinho, né? Porque eu gosto de gravar vídeo, né? Bom, gente, falando mais uma vez sobre casamento às cegas. Bom, gente, às cegas 50 mais, né, gente? Porque é de 50 acima, né? Gente, o casal hoje que eu quero falar é sobre a Silvia e o Rivo, né? Olha, gente, esse episódio, eu não lembro qual que é, tá bom? Mas é uma passagem que tem deles dois na praia, né? E ali ela vai com um monte de cobrança pra cima dele e ele começa a despejar um monte de coisas negativas a respeito dela, né? Ou do que ele sente, né? Ou o que ele não sente acerca dela, pior ainda, né, gente? O que eu penso a respeito disso, gente? De verdade, eu acredito também que muitas das vezes, isso trazendo para a vida real, tá bom, gente? Não somente para essa questão do acontecimento ali, mas trazendo isso para a vida real, para o nosso cotidiano, né? No dia a dia, né? Nas oportunidades que temos de se interessar por alguém, de conhecer alguém, por fim. O que eu não acho legal sobre isso, gente? Hoje em dia eu entendo e vejo dessa forma. Porque a maturidade, ela traz isso também, né, gente? O nosso senso de valorização. O que eu não achei legal na questão da Silvia foram as cobranças dela. Cara, eu tinha deixado a coisa rolar pra ver até aonde ia dar. Nós não temos que nos calar com aquilo que a gente julga como errado, que a gente não gosta, que não nos favorece, por fim, aquilo que não nos favorece. Mas penso eu, gente, que você está ali no momento onde você não conhece a pessoa ainda, né? Você está ali no processo de conhecer. Então é importante realmente você se mostrar? Sim, é importante. Eu acho e vejo isso como algo importante. Mas também penso, gente, que o cobrar é uma coisa muito complexa. E por que, Joama, você pensa assim? Eu penso assim, gente, por quê? Porque tem coisas que a gente não precisa cobrar, a gente simplesmente conquista. Porque, na minha opinião, o que eu vejo aí de errado? Gente, se ela percebeu que ele estava agindo de forma negativa com ela, qual que era dela? Já que ela queria prosseguir no programa, continuasse de forma desapegada. Estivesse ali no processo de conhecer, ok? Porque teve uma hora que ele fez uma pergunta pra ela assim, o que eu já achei descabido, né? Porque ele fez uma pergunta pra ela, nessa outra parte, ele perguntou pra ela o que ela acharia se ele fosse olhar pra outras mulheres, né? Gente, para e pensa, um cara com mais de 60 anos, e ainda que fosse menos, né? Vamos lá, que fosse um cara com 50 anos, que é a proposta do programa, né? Meu, você vai com essa mentalidade, sabe? E faz esse tipo de pergunta, tá? Talvez ele quisesse conhecer os limites dela, né? Ou talvez as inseguranças dela. Claro, ela pontuou ali o que ela achava, né? Assim, gente, olhar é normal porque ninguém é cego, né? Até a gente que é mulher, passa uma mulher bonita, a gente repara, porque a gente é ser humano, né? E a gente também se compara muitas das vezes, o que é um erro, né, gente? Porque cada um tem a sua identidade e cada pessoa tem o seu jeito de ser, mas mulher é assim. Talvez até os homens hoje em dia sejam, né, gente? Mas a mulher, ela já tem essa coisa tendenciosa, né? A olhar, a se comparar, né? Ver a outra e pensar, poxa, né? Ver como uma ameaça muitas das vezes, né? O que eu acho muito negativo, né, gente? A gente vê a pessoa como uma ameaça e nem conhece a pessoa e já tá julgando. Mas acontece, né? A gente, como mulher, a gente é terrível, né? A bem verdade é essa. Mas o que eu achei, assim, negativo, né? Nessa questão dela falar, né, o que ela pensava, já que ele perguntou, ok, acho que tá tudo certo. Ela põe o ponto de vista dela em que sentido? Uma coisa a pessoa passou a olhar, mas você tipo ficar secando. Claro, né, gente? Eu acredito que é desrespeitoso. Eu acredito que um relacionamento, quando ele é um relacionamento com maturidade, ou que pelo menos deveria ser, a pessoa tem que ter aquele bom senso de que certos comportamentos, eles não são bons, eles são negativos. Mas infelizmente, gente, muitas das vezes as pessoas, elas não têm uma maturidade. E esse casamento às cegas, ele só nos mostrou isso, que a idade é irrelevante na questão da maturidade, né? Principalmente a pessoa sendo mais velho ou mais velha,
né, que já deveria ter uma outra visão de vida por fim, mas infelizmente não é assim, né? Muitas pessoas, elas têm seus conflitos emocionais, existenciais, psicológicos e por fim, né? Então o que aconteceu? Quando ele fez essa pergunta para ela, eu já achei meio absurdo, porque é uma questão óbvia, né? De que você ficar olhando para uma pessoa, sendo que você está comigo, é uma coisa desrespeitosa, um exemplo, né? Então ele deveria ter tido esse senso acerca dela, mas sabe qual é o problema, gente? O que a gente vê aí? O desrespeito entra quando não tem interesse. Quando existe um desinteresse, a pessoa te trata de qualquer maneira, como se você não tivesse nenhum valor. É simples assim. Porque eu tenho certeza que se ele tivesse realmente interessado por ela, ele teria certamente um maior cuidado com o que ele fosse falar, com as perguntas que fosse fazer, com o fato de como tratá-la. Ele teria mais esse cuidado. Mas o fato da pessoa não ter interesse, gente, leva a pessoa a tratar o outro de qualquer forma. Porque, eu não estou interessado mesmo, dane-se, eu não estou nem aí. Entendeu? Foi o que aconteceu lá no episódio da praia. Ele, quando ela foi falar das fragilidades dela, ele tratou como se fosse qualquer coisa. Só que ao mesmo tempo também, a cobrança dela a levou para o fundo do poço, né? Porque a partir do momento que você cobra uma pessoa sobre carinho, sobre atenção, gente, é totalmente desvaloroso, digamos assim, se é que posso dizer dessa forma, se é que existe essa palavra, mas é um desvalor, né? Desvaloroso. Tá desvalorizando a si mesmo. Sabe, porque tem coisa, gente, que a gente não cobra. Eu acredito que quando a pessoa ela tem interesse por você, é natural que ela demonstre em pequenas atitudes, sabe? Em coisas frágeis, em coisas simples. Mas a pessoa, quando ela tem interesse, ela demonstra em pequenos atos, em pequenas atitudes. Quando a pessoa não tem interesse, ela trata com leviandade, ela trata de qualquer maneira. Por quê? Porque pra ela não faz diferença. Isso é pro homem e pra mulher, tá, gente? Quando eu falo ela, no sentido pessoa, tá? Mas é pro homem e pra mulher. Então, gente, quando a pessoa não quer, quando não tem interesse, ela vai tratar de qualquer forma. Sabe por quê, gente? Porque pra ela não faz diferença. De verdade, assim, se ela ficou com o ego tão ferido, é porque também eles ganham pra isso, pelo que deu a entender, né, gente? O que levou também ela a tolerar um pouco mais, né? E eles têm que dar entretenimento, então eu acredito que isso também tem muita influência. Mas o que penso a respeito? Gente, numa vida real, trazendo para o nosso cotidiano. Cara, tchau, sabe? Eu acho que algumas coisas a gente não tem que ser tolerante ou, né, ou ser intoleráveis. Algumas coisas a gente já tem que cortar no começo, sabe? Não é que a gente tenha que ser radical, porque relacionamento exige toda uma questão de paciência, de autocontrole, e em todos os sentidos, tá, gente? Porque se relacionar realmente exige isso, autocontrole, exige paciência. Em que sentido? Porque não é a primeira coisa, o primeiro acontecimento que você dá um pé. Mas ao mesmo tempo também você tem que deixar muito claro o que você tolera e o que você não tolera. Quer dizer, mais o que você não tolera, né? Porque o que tolera a gente não vai dar brecha, né? Mas o que a gente não tolera tem que deixar muito pautado, muito claro. Para a pessoa compreender e entender que, olha, é uma linha tênue. Até aqui você vai, passou daqui, é o meu limite. Para que a pessoa te respeite como ser humano também, porque foi até o que ela questionou, né? Por quê? Porque ele não levou em conta as fragilidades dela, porém essas fragilidades dela estavam muito soltas. Em que sentido, Joel? No sentido de ela estava muito passando a impressão de cobrança, né, gente? Eu acho assim, que essas coisas a gente conquista, a gente não cobra. Sabe? Eu acho que, eu penso, não acho, eu tenho, aliás, certeza disso, porque a gente vai passando por algumas experiências na vida que vai nos levando a entender que certas coisas não têm que ser cobradas, elas têm que ser conquistadas. E claro, a questão do respeitar o outro não tem que ser nenhuma questão de cobrança e nem de ser conquistado, é uma questão de respeitar o outro como ser humano, como indivíduo único que a pessoa é, como indivíduo único de como a pessoa é, né, gente? Então esse respeito não tem nem que ser cogitado a ser cobrado. Automaticamente ele já tem que fazer parte
de um relacionamento. Isso é na amizade, isso é no relacionamento a dois, isso não é numa família. Tudo isso já tem que fazer parte, gente. Mas sempre vão ter esses desajustes. E muitas das vezes esses ajustes somos nós que vamos ter que fazer. Com o passar do conhecimento, com o passar do tempo, isso até dentro de família, gente, é assim. A gente tem que começar a mostrar os nossos limites. Isso é muito importante, para que as pessoas não venham tratar como se a gente não tivesse valor, para não tratar como se nós não tivéssemos que ser respeitado ou respeitada quanto indivíduo, quanto ser humano. Então ali eu vi assim, uma situação muito negativa, no sentido de que ela começou a cobrar ele por outro lado começou a falar uma porção, porque ele começou a jogar toda a sujeira, né, na cara. Ele começou a falar um monte de besteira, foi falar que não sentia atração por ela, porque praticamente foi isso que ele quis dizer, né, em outras palavras foi isso, né, que não sentia nada por ela acabou se sentindo constrangida com aquilo, né? E acabou que o relacionamento dali pra adiante foi só degringolando, né? Foi só ladeira abaixo, como o pessoal fala, e é verdade, né? Aí o negócio degringolou. Gente, de verdade, eu não sou muito tolerante para certas coisas, sabe? Ou talvez eu até seja, em alguns momentos sim. Mas tem coisas que são inegociáveis, sabe, gente, assim? Não quer dizer que a gente nunca tenha errado ou não erre, né? Principalmente quando você se interessa pela pessoa. Acontece os erros, sim. Claro que acontece, gente. Só que tem coisa que não dá para negociar, que é a questão do respeito, é a questão de prioridades, é a questão de atenção, coisas que você nem precisa cobrar. Quando a pessoa tem interesse por você, automaticamente isso vem junto. Isso só não vai vir junto se a pessoa não tiver com interesse, se a pessoa estiver brincando, fazendo você de otário, fazendo você de otária. Aí é diferente, não vai vir mesmo. Mas a partir do momento que a pessoa se interessa por você, seja o homem, seja a mulher, automaticamente esse pacote vai junto, sabe? Automaticamente esse respeito, ele vai vir junto. Por quê? Porque vem a admiração, que é algo muito importante, né? Aí as pessoas falam da atração. Realmente, gente, o homem ele é muito visual. Todo mundo sabe que é isso, desde a época lá de Adão e Eva por fim, né? Gente, o homem ele é visual, entendeu? Por causa dos pecados e tudo que passou a ser assim. A maldade adentrou o mundo. Então, quando a maldade adentrou o mundo, os olhos que foram abertos começaram a definir o que era certo, o que era errado, o que era bom e o que não era. E cada um faz a sua escolha da fatia do que quer. É mais ou menos isso. Ou talvez o todo disso. Então, gente, tem coisas que não dá para negociar. O desrespeito não é algo que é legal, sabe? O desrespeito não é algo que tem que ser negociável, sabe? A pessoa te desrespeitar, a pessoa tratar você como se você fosse um lixo, um nada, como se não tivesse valor. Tem porta, gente, que você simplesmente fecha e acabou. É simples assim. É simples assim. No caso ali que eu vejo, ele não estava disposto a mudar nada acerca dela, porque ele não tinha interesse. Porque se ele tivesse interessado, certamente ele teria, daquele momento que ela falou, opa, deixa eu me corrigir, já que ela falou e cobrou. Se ele tivesse genuinamente interessado por ela, certamente ele teria sim, a partir daquele momento, entendido o lado dela e teria realmente mudado de comportamento. Mas não foi o que aconteceu. Por quê? Porque ele não tinha interesse, ele estava interessado na outra, que era uns 20 anos mais nova, ou 16, 14 anos mais nova, né? Que era aquela Lica de 51 anos, me parece. Então, gente, para você ver, entendeu a diferença quando existe nessa questão de homem e mulher quando está interessado. A mulher ela é muito mais emocional, o homem ele é muito mais racional. E além de ser visual, a mulher até tem essa questão da visão hoje em dia. Talvez até por conta dos próprios homens serem assim, muitas mulheres têm também agido desta forma. Mas, no todo mesmo, essa parte do visual é mais para o homem. Por isso que é importante a gente, como mulher, se cuidar. Claro, gente, que a lei da gravidade vai vir para todo mundo, não vai ter misericórdia. Isso é para o homem, é para a mulher, todo mundo um dia vai cair, não tem jeito. Só que dentro do que é possível, a gente tem que procurar se cuidar, sim. Se cuidar para se sentir também amada, mas não só pelo outro, mas primeiramente por si. E posteriormente também pelo outro, né, gente? Não dá para ser hipócrita. Ninguém se cuida só por si, né, gente? Vamos parar com a hipocrisia. Todo mundo faz alguma coisa porque quer chamar a atenção, porque quer também se mostrar aos outros.
Então não adianta a gente falar, eu estou me cuidando só por mim. Não, a gente faz sim, por nós tem que ser em primeiro lugar, pelo nosso bem-estar, mas a gente também faz pelo outro. Não adianta a gente falar que não. Se acabar meu cartão de memória aqui, gente, eu encerro aqui, tá bom? Aí, infelizmente, fazer o quê? Então, gente, o que acontece? A gente tem que se cuidar por si, tem, gente, mas vamos parar com a hipocrisia. A gente faz para chamar a atenção, a gente faz porque a gente quer que os outros também notem. Não adianta a gente falar o contrário. É errado? Literalmente não é, né, gente? Desde que seja algo saudável, não algo obsessivo. Né? Não algo que fuja à normalidade, como se você só tivesse vida e só passasse a existir se você fosse um padrãozinho todo formadinho. Não, gente, porque a pessoa não é só beleza. Porque inicialmente para o homem é o visual, claro que é, mas depois eu acredito que se o homem tiver um pouquinho de cérebro, vai ser o conteúdo, vai ser o que tem dentro, né? Não é só a embalagem por fora, porque isso vai passar. Vai cair, vai desmoronar, assim como do homem também. Então, gente, aí você começa a ver que para o homem sim é o visual, eu também acredito que seja, e nós sabemos que é assim. Porém, não é somente o visual, gente, é também a embalagem. Se o homem tiver um pouco de cérebro, a não ser que não tenha nenhum, né? Aí fica difícil. Mas o homem que tem o mínimo de cérebro, ele vai analisar também outras coisas, né, gente? Mas o que é importante, o que eu quero deixar nessa manhã, gente? Realmente, e deixo também para mim e para todas nós, é o se cuidar. Às vezes a gente avacalha um pouco, né? A bem verdade é essa. Mas o se cuidar é importante, né? Mas acima de tudo, gente, não é só no físico, é no espiritual. É a gente se amar e se valorizar em primeiro lugar. Porque em primeiro lugar temos que ser nós, para depois ser o outro. Se a gente não consegue dar assistência nem para nós mesmos, quem dirá para os outros, né, gente? Se a gente não conseguir acolher a si mesmo, vai acolher os outros? Não, né, gente? A gente tem que se acolher em primeiro lugar. Foi uma coisa que Deus me ensinou muito. Sabe, a me aceitar e gostar de mim do jeito que eu sou, e eu louvo ao Senhor por isso, porque depois que eu passei a passar por esse processo, eu aprendi muitas coisas e evoluí em muitas coisas, né, gente, que em primeiro lugar somos nós. Eu me amo em primeiro lugar, mesmo com as minhas imperfeições, porque ninguém é perfeito, né, gente, ninguém é uma obra inacabada, mas em primeiro lugar a mim, para depois o outro, porque se a gente não gosta nem de si mesmo, vai gostar do outro como? Né? Aí é onde vão vir realmente as cobranças, os exageros, né? Porque tudo que é demais estraga, né? Ciúme num relacionamento é bom, mas tem que ter equilíbrio, porque tem que haver confiança. Se não tem confiança fica difícil, né, gente? E muitas das vezes acaba morrendo dentro da gente por marcas que a gente tem na vida, por coisas que a gente passa, às vezes morre, mas quando Deus trata, isso ressuscita e Deus vai dando graça. E é um passo de cada vez, gente, é assim que funciona na vida. É um passo de cada vez, é paulatinamente, não é de uma vez. Bom, gente, era isso que eu queria deixar nessa manhã. Tenham todos um bom dia, beijos, tchau, tchau.